E aí, pessoal do CPTEC, seguidores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Antônio e na nossa segunda aula de divisibilidade nós vamos continuar a estudar os critérios de divisibilidade, tá bom, pessoal? Você que já assistiu a aula 1 de divisibilidade já aprendeu, já sabe, quando o número é divisível por 2, por 3, por 5 e por 6. Hoje vamos dar continuidade na regra, a partir da regra de divisibilidade por 8, tá bom, galera? Só relembrando aqui, o que significa um número ser divisível por outro? É quando a divisão do primeiro pelo segundo deixa resto zero. Exemplo aqui, ó, ao dividir 15 por 5, nós obtemos quociente 3 e resto zero. Então, dizemos que 15 é divisível por 5. Podemos dizer também que 5 é divisor de 15, que 15 é múltiplo de 5, ou que 5 é um fator de 15. Essas quatro afirmações aqui são verdadeiras relacionando os números 15 e 5, tá bom, pessoal? E quando um número é divisível por 8, qual é a regra para você verificar se um número deixa resto zero na divisão por 8 ou não, sem efetuar a divisão, é claro, né? A regrinha é essa aqui, ó. Quando o número terminar com 3 zeros, ou quando os três últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Bem tranquila regra, né? Para você que já assistiu a primeira aula de divisibilidade, deve estar assim, se sentindo familiarizado, porque é a mesma regra de divisibilidade por 4, tá bom? Vou colocar um número aqui, ó. Primeiro exemplo, número 1000. O número 1000 terminou com 3 zeros, então ele é divisível por 8. Se você dividir por 8, vai deixar resto zero. Outro exemplo aqui, ó, o número 1088, tá bom? 1088 não terminou com 000, mas observe, os três últimos algarismos formam o número 088, que é a mesma coisa que o número 88. O número 88, ele não é divisível por 8, então o número 1088 também é. Então, com essa regra, pessoal, você consegue dizer facilmente se o número é divisível por 8 ou não, sem ter que efetuar a divisão. Tá bom? Vou colocar um número bem grandão aqui agora, ó, 4.815.120. Beleza? Tá aqui. 4.815.120. Bom, para verificar se o número é divisível por 8, ele não terminou com 3 zeros, não é? Então, vamos analisar os três últimos algarismos que formam o número 120. 120 é divisível por 8. É, Luiz? Sim. Se você dividir o número 120 por 8, pessoal, você vai obter quociente 15 e resto zero. Portanto, o número 4.815.120 também é divisível por 8. Regrinha bem tranquila, né, pessoal? A regra de divisibilidade por 9. Pessoal, a regra de divisibilidade por 9 é a mesma do 3. É quando a soma dos algarismos do número for divisível por 9. Por exemplo, o número 126. Inclusive, é o mesmo exemplo que eu utilizei na primeira aula, né? Na regra de divisibilidade por 3. Se você somar os algarismos do número 126, você vai obter 9. Soma aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. 9 não é divisível por 9? Sim, todo número é divisível por ele mesmo. Então, 126 também é. Isso também vai acontecer, pessoal, com o número, ó, 1260, claro. Por quê? Porque se você somar os algarismos do número 1260, você também vai obter soma 9. E 9 é divisível por 9, então o número 1260 também é. Ok, pessoal? Também vai acontecer com o número 1269. Olha que interessante, ó. Se você somar os algarismos do número 1269, você obtém 18. 18 não é divisível por 9? Sim, Luiz Antônio. É. Então, galera, o número 1269 também é divisível por 9. Uma regrinha bem legal, né? Um conteúdo bem bacana para que você não precise efetuar a divisão, tá bom? O número 27, ó. Número 27, Luiz, isso 27 eu já sei que é divisível por 9. Mas olha a regrinha aqui, ó. Soma o algarismo 2 com o algarismo 7, dá 9. 9 é divisível por 9, então 27 também é. Beleza? Se você pegar também um número, ó,
297. Ó, peguei um número maiorzinho agora, um número diferenciado. E aí, será que esse número é divisível por 9 ou não? Ou seja, se você dividir esse número por 9, vai deixar resto zero? Sim ou não? Sim, por quê? Somos algarismos, galera. Se você somar os algarismos 2, 9 e 7, você obtém 18. 18 é divisível por 9, portanto, o 297 também é. Regra de divisibilidade por 10, bem tranquilo também. É só verificar se o número termina em zero. Terminou em zero, cara, é divisível por 10. Ó, isso acontece com o 90, com o 120, com o 4.810, tá vendo? Todos esses números terminam em zero. 1.370 terminou em zero, dá para dividir por 10, desculpa, ou seja, você obtém resto zero na divisão. E divisibilidade por 11. Essa aqui sim, essa daqui é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais difícil de você memorizar, mas você vai entender, eu tenho certeza. Um número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par for divisível por 11. Luiz, caraca, eu não entendi nada. Calma, fica tranquilo, pessoal. Então, presta bastante atenção nesses exemplos aqui, pessoal. 29.865. Quais são os algarismos de ordem ímpar, pessoal? 5, 8 e 2. Ordem ímpar, Luiz? Exatamente, aqui, ó. O 5 é o algarismo da primeira ordem, tá vendo? O 8 é o algarismo da terceira ordem e o 2 é o algarismo da quinta ordem, beleza? A soma desses algarismos, ou seja, a soma dos algarismos de ordem ímpar, observa bem, dá 5 mais 8, 13, mais 2, 15, beleza? Agora vamos pegar os algarismos de ordem par. O 6, algarismo de segunda ordem, e o 9, algarismo de quarta ordem, tá bom? A ordem, ela é contada da direita para a esquerda, tá bom, pessoal? Bom, vamos somar os algarismos de ordem par, ou seja, 9 mais 6. 9 mais 6 dá 15, tá bom? Então eu pergunto a vocês, quanto vale a soma dos algarismos de ordem ímpar? 15. Quanto vale a soma dos algarismos de ordem par? 15. E vamos calcular a diferença entre esses dois valores, entre essas duas somas. 15 menos 15 não dá zero? Zero é divisível por 11. Zero é divisível por qualquer número, tá bom, pessoal? É sempre possível dividir zero por qualquer número. O contrário é que não pode ser feito. Você não pode dividir nenhum número por zero. Bom, como zero é divisível por 11, o número 29.865 também é, pessoal. Eu até deixo como exercício para você verificar. Pega esse número aí agora, dá um pause no vídeo, pega esse número 29.865 e divide por 11 aí para você ver se realmente vai deixar o resto zero. Você vai ficar surpreso. Muito bacana a regra, não é, galera? Muito legal. Vamos verificar um outro exemplo aqui, ó. 968. Vamos lá. Algarismos de ordem ímpar. 8 e 9. Bom, se eu somar 8 com 9, nós obtemos 17. Algarismo de ordem par. Só tem um, tá? Que é o 6. Então, o 6 é o algarismo de ordem par. Só tem uma ordem par, só segunda. Então, se você subtrair 17 e 6, dá 11. Aqui, ó, vamos fazer 17 menos 6, obtemos 11. 11 não é divisível por 11? Então, o número 968 também é divisível por 11, galera. Muito legal essa regrinha, né? Economiza muito tempo. Por quê? Porque você não precisa efetuar a divisão, tá bom? Se você quiser comprovar, né? Se você quiser verificar se é verdadeiro mesmo, é só você efetuar a divisão aí, beleza? Bom, vamos pegar outro número, um número maior agora. O número 4.893.702. Vamos lá? Vamos pegar todos os algarismos de ordem par e de ordem ímpar também, claro, né? Vamos pegar o de ordem ímpar primeiro. Aqui, ó, 2, 7, 9 e o 4. Então, vamos somar aqui embaixo, ó. 2 mais 7 mais 9 mais 4. Esse somatório dá 22. Então, a soma dos algarismos de ordem ímpar é 22. Vamos pegar agora os algarismos de ordem par. 0, 3
e 8. E vamos somar. Então, esses algarismos, ó, 0 mais 3 mais 8, isso dá 11, beleza? Então, repetindo para você, soma dos algarismos de ordem ímpar, 22. Soma dos algarismos de ordem par, 11. Se efetuarmos a diferença 22 menos 11, isso dá 11, não dá? 11 não é divisível por 11? Sim. Então, esse número, 4.893.702, também é divisível por 11, pessoal. Ah, Luiz, mas isso aí também leva muito tempo. Pessoal, se o número for um número pequeno, vale a pena você dividir por 11. Você divide rapidinho, né? Alguns alunos efetuam muito rapidamente a divisão. Mas se o número for muito grande, pessoal, não vale a pena. Melhor você aplicar essa regrinha. Beleza? E com isso, nós estudamos as principais regras de divisibilidade, pessoal. Pode te ajudar muito. Luiz Antônio, eu acho que você esqueceu a regra de divisibilidade por 7. Não, galera, eu não esqueci. Só que eu considero a regra de divisibilidade por 7 um pouco complexa para você ficar memorizando, tá bom? Igual por 11, tá? Mas por 11 ainda é mais fácil de você memorizar. A regra de divisibilidade por 7, ela é complexa, então eu sugiro que você efetue a divisão para você verificar se o número é divisível por 7 ou não, tá bom, pessoal? Então eu fico por aqui. Eu espero que essa segunda aula de divisibilidade tenha ajudado você. Se você gostou da aula, se está te ajudando, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima aula.